Oi, meu nome é Isabela, eu sou representante da equipe 3 da sala 6 e eu vou contar um pouco da história do livro Tartarugas Até Lá Embaixo, do John Green. Bom, o livro conta a história de uma menina que se chama Asa Holmes, que ela mora com a mãe dela, e a mãe dela é mãe solteira, porque o pai dela morreu quando ela era bem novinha. E ela tem uma melhor amiga que se chama Daisy. E, bom, tudo começa quando elas estavam na escola, em um dia normal, e acaba que um empresário acaba sumindo porque ele era corrupto, tinha roubado várias coisas, desviado dinheiro, coisa do tipo, e ele ia ser preso. Só que ele some, do nada. E daí tem uma recompensa pra quem encontrar ele. E a recompensa é de US$ 100.000. E tipo, todo mundo se interessa por essa recompensa. E aí a Daisy lembra que a Asa era amiga de um dos filhos dele, que é o Davis, que é muito parecido os nomes, mas é o Davis. E ela era amiga do Davis de infância. Então a Daisy acaba falando pra ela, vamos tentar encontrar esse cara, ou ter alguma pista pra gente ganhar esse dinheiro, porque tipo, ia ser, né? Ia ser uma coisa ruim ganhar US$ 100.000. E principalmente pra Daisy, porque ela passa por alguns problemas financeiros na família dela. Então ia ser uma coisa muito boa, principalmente pra faculdade delas, que ela tem que trabalhar num lugar que ela odeia trabalhar lá, mas pra ela conseguir ajudar a pagar a faculdade dela. Então elas, depois de muito esforço, a Holmes acaba aceitando e elas vão até essa mansão, né, pra ver como que tá, se tem alguma pista e coisas do tipo. E ela acaba lembrando que tinha uma câmera da época que eles eram criança que deixava lá pra filmar se aparecia alguns bichos na hora de madrugada, porque eles queriam saber. E ela lembra dessa câmera e elas vão até lá pra procurar informação, pra ver se tem alguma coisa nessa câmera. E eles acabam encontrando e acaba tendo uma foto de um homem passando de roupão de madrugada naquele dia que ele sumiu. E daí ela vai lá e salva no celular dela, só que aparece o segurança da casa, da mansão deles e acaba perguntando o que eles estão fazendo lá. E ela acaba dando a desculpa que ela estava indo ver o Davis. Mas fazia anos que ela não viu o Davis e ia ser tipo muito estranho ela chegar lá do nada. E ela foi lá e chegou e foi falar com o Davis. E daí ele chegou e falou assim, nossa, quanto tempo? Eles conversaram. E daí eles acabaram meio que virando amigos. E ele já tinha uma ideia na cabeça dele de que ela tava lá só por causa da recompensa. Mas aí os dias foram passando e ela foi conversando sempre com ele. E ela meio que percebeu que ela tinha meio que ela tava meio que gostando dele. E ele também tava meio que gostando dela. E aí ele fica com muito receio, eles começam a trocar mensagens, e ele fica com muito receio de ela estar lá só pelo dinheiro. E daí ele vai lá e entrega pra ela um pacote com US$ 100.000. Só que ela, no começo, ela não queria aceitar, porque ela sabe que o pai desse menino, se ele estivesse morto, todo o dinheiro dele, todos os bens, a empresa e tudo, não ia ser pros filhos dele. Não ia ficar nada pra eles. Ia ficar tudo pra Tuatara, que ele tem lá na casa dele, que ele cuida lá, que ele cuidava, né, na mansão dele, porque ele acha que talvez ele possa descobrir coisas sobre, tipo, ter mais tempo de vida, porque ela é como se fosse um dinossauro. Não sei explicar, parece um lagarto, mas enfim. Aí, então ele deixa, tipo, literalmente todo o dinheiro dele, toda a riqueza dele pra Tuatara. Mas o Davis falou que, tipo, não tem problema, que eles só não vão ser mais ricos. Mas eles vão ter a faculdade paga, casa paga, essas coisas, então tá, tipo, tudo bem. Então, basicamente, eles vão ser ricos. E ele também, os policiais, quando foram revistar a casa deles, tipo, acharam muito dinheiro, tipo, pelo sofá, pela casa, não sei o quê. E lá tava só dentro de um pote de cereal. E ele falou, tipo, deu tudo esse dinheiro pra ela. Então tem muito mais pela casa, espalhado. Então ele falou que, tipo, não tinha problema nenhum ela levar isso. Aí tá, e algumas coisas foram se passando e aconteceu algumas coisas em relação a Daisy, que um menino que é amigo delas, que é o Mikael, que ele foi falar com a Asa porque ele queria ficar com a Daisy. Só que a Asa pensou que ele fosse pedir pra ficar com ela, daí ele deu um fora nele e, tipo, nem era com ela. Mas aí depois a Daisy e o Mikael começaram a namorar e tal, eles ficaram um tempo juntos e o Mikael, ele é um bem talentoso, ele desenha e faz essas coisas. E daí, quando ela consegue o dinheiro, ela vai diretamente contando pra Daisy pra elas dividirem, né? Aí cada uma ficou com 50 mil e tava tudo certo. Só que daí, tipo, a Asa guardou o dinheiro dela, só que a Asa tinha um pouco mais de condição financeira do que a Daisy. E ela tinha um carro que
Eu esqueci o nome do carro dela, é Hedrick, um negócio assim. E que era do pai dela. E ela também tem um computador, tem as coisas. Já a Daisy não tem um computador nem carro. Então, quando ela pega o dinheiro, as primeiras coisas que ela compra é um carro e um computador. Holmes fica meio que julgando ela por ela ter comprado já direto um computador e um carro. Fica falando que ela não devia fazer isso, porque ela tinha que esperar um pouco e tal, porque ela tinha que depositar aquele dinheiro e guardar para outras coisas, por exemplo, faculdade, essas coisas. Aí tá. Só que nesse meio tempo ela acaba sempre falando com o Davis, tipo, todo dia eles conversam, essas coisas, ela sempre vê ele depois do colégio ou coisa do tipo. Eles acabam saindo meio que no encontro. E daí o Davis descobre que a Daisy tem um perfil que ela escreve fanfics sobre Star Wars. E daí ele achou muito legal e depois ele foi ler. E ele leu umas histórias e percebeu que tinha uma menina que chamava Ayala, que era muito parecida com a Asa. E a Asa tem alguns certos problemas que, tipo, relata no livro, que ela tem ansiedade, que ela tem toque, que ela tem essas coisas. Então ela tem muito medo de muitas coisas. E aí ele acaba falando pra ela que ela meio que aparece na fanfics. Daí ela foi ler e, tipo, se sentiu um peso. Ela se sentiu muito, meu Deus, é assim que ela pensa sobre mim, e essas coisas, porque ela faz ela tem uma certa frequência, porque ela faz tratamento no psicólogo, porque ela tem ansiedade e toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo. E porque ela tem muito medo de pegar uma doença, que é sedif, um negócio assim. Tá. Aí um dia ela tava levando a Daisy pro restaurante favorito delas e ela acaba comentando sobre as fanfics que ela escreve, que ela é a Ayala. Aí a Daisy fica tipo, meio ofensiva em falar, mas depois ela acaba falando tudo o que ela tava pensando. Porque, tipo, elas eram amigas há muito, muito, muito tempo. E sempre tinha algumas coisas na Asa que iam irritando ela. Porque ela sempre tentava ajudar a Asa, sempre essas coisas. A Asa ajudava ela. Só que a Asa não sabia muitas coisas sobre ela. E ela sabia muitas coisas sobre a Asa. E, tipo, por a Asa ter esses problemas que eu já falei antes, que ela tem alguns problemas psicológicos e coisas do tipo, ela acaba dando menos atenção pras pessoas e focando mais nela. Ela sendo uma pessoa meio egoísta. Só que, tipo, obviamente não é culpa dela, mas acaba que acontece isso e revolta as pessoas que ficam perto dela. Então, a Daisy acaba falando essas coisas pra ela e ela fica chateada e acaba que ela bate o carro. E daí ela fica internada durante um tempo porque ela tinha quebrado a costela. E ela acaba sendo muito paranoica com essas coisas. Ela tem muito medo dela ter que tomar antibiótico. E esse antibiótico desencadeia nessa doença que ela morre mesmo de pegar. Isso acaba afetando o relacionamento dela com o Davis também. Porque quando eles se beijam, ela sempre afasta ele, ou depois ela passa álcool em gel na boca e engole tudo. Por causa que ela tem muito medo de pegar essa doença. E enquanto ela tava no hospital, tava com uns problemas no fígado por causa, né, da batida e tal. E ela acaba que talvez possa ter que fazer uma cirurgia no fígado. Só que ela tava com muito medo de ter que fazer cirurgia, ter que tomar antibiótico, pegar a doença, então ela acabou muito paranoica com essas coisas. E então ela foi e resolveu tomar álcool em gel que tava na sala dela. E os médicos ficaram pensando que ela tinha problema com álcool, que ela não conseguia viver sem álcool e coisas do tipo e tal. Mas depois de um tempo ela acabou que se recuperou, ficou melhor e já pôde ir pra escola, essas coisas, e a vida dela meio que voltou normal. Aí, depois disso, a Daisy e o Mikhail tinham terminado, eles estavam brigados. Aí ela fez eles se resolverem e eles acabaram sendo meio que amigos que se beijam. Mas eles ainda tinham meio que um relacionamento, digamos assim. E durante todo esse tempo, ela ficou sem falar no celular. Então ela não tava falando nem com o Davis, nem com a Daisy. E daí quando ela viu a Daisy e tal, ela chamou ela pra ir num lugar lá que ia ser... É o túnel da onde o pai do Davis tinha desviado dinheiro, digamos assim, porque nunca foi terminado. E isso que acabava, tipo, desviando esgoto pra ir pro rio que ficava na cidade delas. E lá nesse lugar ia ter uma exposição de arte, onde o Mikhail ia apresentar uma das obras dele. E elas resolveram ir, elas foram toda arrumada. A Daisy foi toda arrumada e a Holmes foi meio que uma roupa meio casual, assim, ela ficou meio, né? Enfim. Aí elas chegaram lá, enquanto o Mikhail tava lá mostrando a arte dele pras pessoas, elas foram andar por lá. Então elas chegaram num lugar que elas acharam muito bonito e tal, só que elas começaram a sentir um cheiro muito estranho. Além de lá ser um esgoto, ela tava com um cheiro diferente.
que, tipo, não tava antes pelo caminho. Elas começaram a conversar e meio que veio na cabeça da Holmes que, tipo, tinha a possibilidade de talvez ali embaixo estar, né, o pai do Davis. Então ela voltou pra casa e finalmente mandou mensagem pra ele. Ele foi até a casa dela, eles conversaram e ela meio que acabou falando isso de talvez ter a possibilidade do pai dele estiver lá. Mas ela fala que, tipo, os policiais não estavam perto de encontrar lá, então iam demorar mais tempo, que seria mais tempo que eles vão ter a mordomia que eles têm, né? Que eles moram naquela casa grande, uma mansão, tem empregado, essas coisas. Porque se o pai dele tivesse dado como morto, todas as riquezas dele seriam passadas pra Tuatara, não pra eles. Então eles podiam aproveitar pelo menos aqueles 7 anos, até o caso ser arquivado, pra eles terem a vida que eles costumavam ter. Só que isso meio que tava afetando eles, porque eles sabiam que o pai dele tava morto e acabou sendo uma coisa, obviamente, muito triste, mesmo o pai deles não dando tanta atenção pra eles. Então eles decidiram entrar em consenso e resolveram fazer uma ligação anônima pros policiais, e os policiais encontraram o corpo dele. Então eles tiveram que sair de lá e tal, e foi, depois de um tempo passou, e ele foi até a casa da Holmes pra entregar uma caixa pra ela. Porque no livro não deixa muito claro o que tinha exatamente, mas era alguma coisa pra ela, que ele deixa uma caixa lá. E ele e o irmão dele vão se mudar, eles vão morar num apartamento lá. E eles vão se mudar e ele passou lá antes pra falar com ela. E eles ficaram juntos lá um tempo, e depois ele foi embora. E ela continuou lá dentro assistindo televisão junto com a mãe dela e com a Daisy. E o resumo do livro é basicamente isso. Eu achei a minha história muito legal e é isso. Obrigada pela atenção.